Olá, começa agora o programa Fé em Ação. Todos os domingos, sempre à 13h, a gente se encontra aqui na TV Novo Tempo para ver histórias e experiências que têm tocado o seu e o meu coração. Participe também do nosso programa através das nossas redes sociais. Acesse novotempo.com/Fé em Ação. A gente também está no Facebook, Instagram e Twitter. O endereço aparece aqui no vídeo. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto educativo muito interessante em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O Fé em Ação vai mostrar para você uma orquestra de jovens e crianças. Essas atividades musicais incentivam o desenvolvimento cultural, além dos talentos de cada um. Veja com a gente na reportagem. Essa iniciativa da Igreja Adventista em ter uma escola de música nas suas dependências é uma coisa fantástica. Primeiro porque ela utiliza a igreja dia de semana, que às vezes fica abandonada, e às vezes um patrimônio, um imóvel, né, de grande valor, e fica às vezes sem utilização adequada. E com a escola de música ele é preenchido. E o melhor de tudo, ele também auxilia a comunidade. A ideia foi do pastor José Santos, que hoje está na União Sul Brasileira, e a ideia dele era um pouco mais abrangente, ou seja, abrir a igreja, né, para ter um pouco mais de influência no bairro, e com vários projetos, entre esses seria uma escola de música. A escola de música aqui na igreja ela foi criada pelas pessoas daqui, muito dedicadas, professores muito queridos, muito amorosos, e ela foi divulgada, e a gente conheceu assim. A gente foi procurando o pessoal da secretaria, os professores, e acabamos vindo aqui, né, filhão? A escola de música, ela recebe pessoas de todos os credos, muitos não adventistas. E são recebidas justamente porque elas vêm aqui para buscar um conhecimento num determinado instrumento ou iniciação de música. Mas aqui, o fato de estudarem dentro de uma igreja, num templo, nas salas que estão inseridas dentro desse templo, elas começam a ensaiar um hino, começam a ensaiar uma música gospel, que daqui a pouco não fazia parte do dia a dia dessas pessoas, começam a se interessar por essa realidade e daqui a pouco, num espaço que não é tão comprido assim, participam de algum dos nossos cultos. E a igreja adventista e a nossa igreja aqui, ela tem um contexto de estar inserida na comunidade, de a gente conseguir ser útil de alguma maneira para as pessoas da nossa comunidade. Então, a música é também um instrumento importante, rico, para que as pessoas possam se interessar pela igreja, e a gente tem essa via de duas mãos, de pessoas que daqui a pouco se interessam pela igreja e descobrem que tem a escola de música e passam a se interessar por música, e as pessoas que se interessam por música, conhecem os instrumentos e depois se interessam pela igreja e acabam virando, inclusive, irmãos nossos da nossa igreja. A escola hoje conta com 8 professores, né? E eles dão aulas semanalmente, uma aula de instrumento, de aula técnica, e todo aluno tem direito a 1 hora de aula teórica, e que fica mais ou menos opcional, que nem todos às vezes têm interesse em fazer uma teoria, ou já tem algum conhecimento teórico, então tem aula, disposição, aula de instrumento e aulas teóricas. Nas minhas aulas, nós trabalhamos uma espécie de iniciação ou estímulo para que as pessoas toquem na orquestra da igreja. É um campo de semeadura, na realidade. Os pequenos, né, os jovens, então as pessoas mais maduras, enfim, todos têm chance de colocar o seu conhecimento, a sua desenvoltura, a sua música para toda a instituição. E a orquestra é o ponto culminante, é onde eles se sentem assim, felizes, realizados, né, importantes assim. E realmente são muito importantes para Deus, né? Todos somos. A escola de música eu conheci porque a música sempre esteve muito ligada na minha família. Minha avó sempre foi uma professora, uma aluna, e ultimamente ela anda estudando. E
Basicamente, todos os meus parentes tocam algum instrumento. Normalmente o piano, minhas tias tocam piano no Natal e coisa. E a escola de música também veio por conta da banda dos bravadores, da orquestra da igreja. E aí eu resolvi começar a tocar violino, que era um instrumento que eu já tinha tentado fazer uma aula antes, mas acabei desistindo, por conta que eu era muito pequena e o professor não era muito bom. Aí eu resolvi começar a fazer as aulas na igreja. A importância do estudo da música na vida do José Paulo é que ele sempre gostou de música e a escola de música aqui da igreja proporcionou para ele desenvolver muito esse talento que ele tem. E é ótimo porque assim ele começa a desenvolver hinos também, cantar hinos, e ele sabe que quando a gente canta um hino para Deus, os anjos vêm fazer companhia. E isso é muito gostoso. O retorno é algo muito, muito estimulante. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Começamos sempre com uma flautinha doce, essa simples aqui, uma soprano doce, e ela custa em torno de R$40. É o preço médio dessa flauta aqui. E a escola, inclusive, fornece a flauta para o aluno. Os meus alunos gostaram tanto de tocar flauta, ficaram tão entusiasmados, estudam inclusive em casa, fora dos horários da sala de aula. E eles começaram a investir por conta própria. E eu vou mostrar para vocês. É esta flauta aqui. Essa já é usada em orquestra, mas semiprofissional. E ela é bem mais cara, ela está em torno de R$150 a R$200. E eles investiram com seus próprios meios, porque eles gostaram, acharam tão proveitosa a aula, tão maravilhosa, que agora eles querem também que o instrumento acompanhe o desenvolvimento. Então, ficou muito bom isso aí. Para mim, que é professora, me dá uma sensação de realização muito, muito grande. O José Paulo participa da escola de música da igreja e também da orquestra da igreja. E quantos compromissos são muito interessantes, porque sexta-feira à noite ele se ocupa com as coisas de Deus. E hoje em dia a concorrência com as coisas que o mundo oferece é muito grande. E o fato dele vir participar da orquestra e tocar aqui para Deus é muito bom. Acho que um grande diferencial de nós termos uma escola de música na igreja é o fato de que isso propicia pessoas que vão usar os seus talentos para o Ministério da Música. Então, uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante, é que quando a orquestra ela se posiciona ali, deixa de existir uma diferença entre professor e aluno. Todos passam a ocupar o mesmo papel, que é o papel de adorador. Então, não importa se ele é um músico profissional ou se ele é alguém que está começando agora na caminhada musical, ele passa a dedicar o seu talento para Deus e isso passa a ser um ministério. A música na igreja é muito importante, porque a música a gente leva para o resto da vida. E eu ensino meu filhinho que tem músicas bonitas no mundo, mas não apropriadas. E quando a gente canta um hino para Deus, de novo, os anjos vêm fazer companhia. Isso é muito importante. Então, se os pais puderem proporcionar isso para os filhos, seria muito interessante para a vida espiritual, não só do filho, mas da família também. Anos atrás, quando a escola de música começou aqui, a gente, em seguida que começou e a gente começou a trabalhar e a orquestra começou a tocar, a gente se deu conta que no Rio Grande do Sul, no estado onde a gente está inserido, nós éramos o único projeto desse tipo. Não tinha mais nada igual. Projetos semelhantes em internato, mas em igreja, numa igreja isolada, não tinha nada parecido. E aí, em seguida, começamos a nos perguntar, a nos provocar como que a gente ia poder fazer com que esse projeto pudesse dar outras crias, pudesse ser feito em outros lugares. E eu acho que isso, hoje, no processo que a gente está, que é um processo já maduro, onde a escola está estabelecida, a orquestra está estabelecida, é um objetivo principal. É que a gente consiga fazer a diferença como tem feito na nossa igreja, mas levar para outros lugares. Então, o que tem acontecido hoje é que a gente está muito inserido dentro da nossa associação aqui, participando de eventos de música, participando de encontros de músicos, para levar para todas essas pessoas um incentivo de que é possível sim, de que é bem difícil no início, de que é difícil reunir as pessoas, de que elas daqui a pouco, em pouco tempo, já se desmotivam, mas que pedindo a Deus, orando e sobretudo trabalhando, se envolvendo, é possível que um projeto como esse vá à frente, dê frutos, forme vários músicos para que eles possam sair para outras igrejas e a gente possa ter mais e mais pessoas trabalhando nisso. Hoje a gente tem certeza de que é difícil, mas é possível. Dá para fazer, basta que as pessoas queiram se envolver. Eu acho que uma coisa que é importante é salientar que projetos como esse podem ser desenvolvidos em todas as igrejas, em menor escala, talvez com uma estrutura um pouquinho menor, mas é possível você estimular os jovens, crianças,
a aprender um instrumento, um piano, um violão, e isso daí vai fazendo um uso constante na adoração, na liturgia. Isso vai estimulando os nossos jovens. Eu penso que para projetos como esse acontecerem é necessário uma dedicação. É necessário tempo, mas o investimento de tempo e recursos ele vale a pena porque o retorno é muito grande para a igreja. E daí, tudo bem? Você sabe que é um prazer estar com você aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Este é o programa Fé em Ação, da Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. E você sabe que todo mundo está comentando por aí nas redes sociais, em casa, com os amigos, é do Encontro Nacional da Fé que acontece de 8 a 11 de setembro em Porto de Galinhas, no Pernambuco. Dá só uma olhadinha. Marque aí o site feadventistas.com.br para fazer a sua inscrição. Faça agora mesmo. Esteja com a gente de 8 a 11 de setembro em Porto de Galinhas, Pernambuco. E divulgue também esse site para que as pessoas que ainda não são associadas da fé possam ser feadventistas.com.br. Fale para o seu amigo que ele deve entrar no site hoje mesmo e se tornar um associado da fé. Por hoje é só. Você continua agora com a Flávia no programa Fé em Ação. Obrigada, Siloé. Até a próxima semana. E no próximo bloco você confere uma entrevista muito especial. Fique ligado, a gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Fé em Ação. Para saber mais sobre o nosso programa e a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, acesse o blog novotempo.com/Fé em Ação. Você pode nos seguir também pelas redes sociais. O endereço aparece aqui na tela. E agora chegou a hora do comunicador e empresário Sérgio Azevedo trazer mais uma entrevista exclusiva. Sérgio, é com você. Obrigado, Flávia. Hoje, no nosso espaço especial dentro do programa, vamos apresentar um convidado muito especial. Ele tem uma história e um testemunho de fé para dar para a gente. Vamos conversar com o Marcelo Pantoja. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, viu, Marcelo? Muito obrigado, seu Sérgio. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento com você, fazendo essa entrevista sobre a fé em Cristo. Exatamente. Ele é o atual secretário da diretoria da Defensoria Pública de Belém do Pará. Portanto, um belo estado e que hoje nos dá a honra de estar aqui representado por você. Bem, a história do Marcelo é impressionante. Chegou a ser, inclusive, veiculada em rede nacional pelas grandes emissoras do país. É um caso fantástico de que como Cristo pode transformar a vida de uma pessoa. Conta pra gente como é que foi a sua infância.
A minha infância ela foi algo assim, eu morei com meus avós, fui criado por eles. Quando minha mãe me teve, ela não teve condições financeiras para me criar, porque ela era envolvida no mundo da criminalidade, no passado. Aí eu fui criado pelos meus avós. Mas só que eu estudava tudo, era bem dedicado a estudar o trabalho com meu avô também. Mas só que um tempo, quando eu tinha 13 anos de idade, meus avós morreram. Aí você foi para onde? Aí eu fiquei com uma angústia muito grande no coração, comecei a culpar Deus. Comecei a culpar, dizer que não existia porque isso teria acontecido comigo e porque ele tinha deixado. Agora, você falou que a sua mãe também foi uma pessoa envolvida com crime, com delito? Sim, ela foi envolvida. E ela tinha contato com você frequente? Não, era muito difícil de ter contato, só quando era mais novo. Mas então ela meio que te abandonou? Sim, sim. E aí você ficou meio revoltado com Deus? Fiquei muito revoltado com ele. Muitas pessoas falavam que Deus ele ajudava, protegia, levantava as pessoas, erguia tudo, e eu... Como é que pode ter isso acontecido comigo, ouvir tantas pessoas falar tão bem desse Deus? Agora, isso, os teus avós já estavam fora da sua vida também? Sim. Já tinham morrido? Já tinham morrido. E quem que cuidava de você? Aí eu fui morar com hippies. Eu passei um ano viajando com hippies para várias praias lá no Pará, para Salinas, Marudá. Quando eu completei 14 anos de idade, eu estava em Castanhal, eu fui embora para Paragominas, atrás da minha mãe. E lá em Paragominas eu conheci pessoas erradas, do crime organizado. Lá que eu me envolvi. E aí o que você fez? O que você chama de crime organizado? É um crime de pessoas, eles estudam, praticam, fazem toda uma estratégia do crime para depois executar. Eu era um dos deles, trabalhava junto com eles. Eles até diziam que pela minha idade, no meio deles, não era para me estar, mas eles viam em mim uma capacidade totalmente diferente de outros jovens, nessa questão da criminalidade. Porque eu tinha uma angústia no meu coração muito grande e eu tentava descontar na criminalidade, tentar tirar aquele vazio que era no meu coração. Ou seja, você, tirando os avós, teve muito desamor ao longo da sua infância e adolescência, né? Ninguém chegava realmente com amor sincero. Talvez os teus avós deram um pouco desse amor. Sim, né? E porque assim foi algo que me abalou muito, porque eu morava com meu avô, minha avó, minha tia e meu tio, e os 4 morreram num ano só. Nossa, e assim, causas naturais? Naturais, doença, outro foi acidente, a minha tia foi acidente, meu tio também, meu avô e minha avó, primeiro foi o pulmão do meu avô entrou água, ele morreu, e minha avó logo após também. Então, quer dizer, você tinha motivos para questionar Deus. Demais. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí você entrou na rota do crime. Que tipo de crime você praticou? Assaltos. A mão armada? Mão armada, isso mesmo. Mas 14 anos já com arma? Sim, eu era envolvido numa quadrilha de 16 homens. Só você era o garoto? Eu era o mais novo. Tinham outros menores? Não, eu era o único. Mas você chegou a fazer os assaltos? Sim, em vários lugares, em vários estados, na verdade. No Piauí, Tocantins, Maranhão e no Pará também. Na época, igual como eu disse, Sérgio, meu coração estava muito vazio. Então eu não tinha como me amparar em lugar algum, nem tampouco em Deus, que não acreditava, recusava qualquer tipo de fé. Mas só que hoje, depois dessa transformação divina, ao olhar para trás, eu sinto algo que eu vi que no passado estava totalmente controlado pela astúcia do inimigo. E assim, quando eu olho para lá e vejo aconteceu aquelas pessoas por intermédio de mim, isso me deixa um pouco triste, por um lado, porque é uma vida de um ser humano. E isso, ninguém tem o direito de tirar de ninguém. Mas só que, pelo outro lado, eu vejo assim que isso foi uma transformação divina. Vejo que realmente Deus estava com a sua mão na história. E você acabou sendo apanhado pela polícia? Sim. Eu fui preso em vários lugares, mas só que as pessoas que eu era envolvida, eles pagavam fiança e eu saía. Não me deixavam preso mais do que um dia. Sim. Me explica uma coisa. Como é que você saiu da criminalidade? Porque quando você entra num bando de crime, né, não é fácil também, quando eles te meio que amarram ali, Sim. né? Foi possível sair? Tem um trato na criminalidade quando você entra, que atola o pé totalmente na lama, ou você fica ou você morre. Essa é a escolha. As pessoas até usam essa linguagem, que para a vida do criminoso só é caixão e cadeia, um dos dois. E realmente, é isso. Mas você está vivo aqui. E hoje eu estou ouvindo, e muitas pessoas no passado falavam, olha, esse rapaz aí não vai chegar até os 18 anos de idade.
mas na vida que eu levo realmente. Mas hoje tenho 20, estou na casa dos 20 anos de idade hoje, mas eu lá dentro do SESEM, que era um sistema socioeducativo da FASEP, lá do Pará, lá dentro eu tive um encontro com Cristo. Antes de falar do encontro com Cristo, apenas só para situar, então você cometeu dezenas de crimes. Sim. Infelizmente, em alguns houve morte. Houve morte. Sim. Você foi pego Sim. e tinha que pagar pelos seus atos, mas você era menor de idade. Aí você foi para uma penitenciária especial para recuperação. Para recuperação. E aí que você encontrou Deus. Isso. A tua pena qual era? Era de 6 a 3 anos. 6 meses a 3 anos era a medida socioeducativa, que ele chama, só que em regime fechado. Sim. Mas como é que você encontrou Deus ali? Lá dentro eu cheguei, e foi em 2013, e lá dentro eu ganhei uma Bíblia de um rapaz chamado Eduardo. Mas só que ao ele me dar essa Bíblia, eu era totalmente contra a religião. Eu só peguei a Bíblia dele e joguei no canto. Deixei lá. Ele falou assim: Marcelo, lê em Daniel 8. É um livro muito interessante, principalmente esse capítulo. Tem algo para te mostrar muito bom lá. Eu falei: tá, legal, vou fazer isso. Mas só que não quis, não olhei mesmo. Mas só que uma noite, já eu estava com uns 3 meses ali dentro já, uma noite lá dentro, eu acordei de madrugada, perturbado. Eu acordei, não consegui mais dormir de madrugada. Eu peguei a Bíblia, abri no Daniel 8, foi uma dificuldade para mim achar que eu não conhecia muito bem o livro. Aí eu li todo o capítulo, Daniel 8. Mas na minha concepção, na minha mente, aquele capítulo de Daniel 8 ali, que fala aquela visão do bode, do carneiro, era o 11 de setembro, lá no Nova York, que aconteceu aquela grande tragédia. Para mim era aquele acontecimento. Eu pensei comigo mesmo, eu acredito que aqui Deus ele me deu uma iluminação, mesmo não crendo. Mas só que eu vi uma pessoa chamada Castro, que é um servidor público, ele era da época. Aí eu bati na grade e chamei. Ele foi lá até eu, falei assim: Castro, chamava até de irmão Castro ele. Amigo, tem como você me explicar um pouco sobre a Bíblia aqui? Porque eu li aqui e eu acho que Deus ele me deu uma iluminação aqui nesse momento. Falei para ele. Ele falou: lê para mim, jovem. Falei, li todo o capítulo e falei: isso aqui não é 11 de setembro? Esse carneiro bate no bode, quebra o chifre. Ele olhou assim para mim e lhe deu um sorriso irônico. Falou assim: jovem, a gente não podemos tirar e nem colocar nada na Bíblia, porque ela por si, ela se explica. Ela é um livro completo. Tudo que você quiser você vai achar, mas você não pode tirar e nem acrescentar. Ela é a mente de Deus. Ele falou assim para mim. Eu falei: como? Deixa eu ler aqui para ti. Ele pegou o livro, Daniel 8, leu tudinho. Você está vendo aqui no versículo 20 e 21, explica isso aqui é rei e reinos. Não é nada de 11 de setembro, aquela tragédia, não tem nada a ver. Eu fiquei impressionado com o que ele me mostrou. Eu falei: então, amigo, tem como você me ensinar um pouco sobre a Bíblia? Eu quero aprender. Me deu essa ânsia de querer aprender. Aí então ele começou a me ensinar. Toda vez que era o plantão dele, ele me ensinava, eu aguardava ele. E ele era um adventista? Adventista, do 7º dia. Aí você conheceu e foi batizado, né? E isso eu conheci ele. E como é que você foi parar na Secretaria da Diretoria e trabalha lá no Ministério da Justiça? Isso, na Defensoria Pública, isso mesmo? Isso. Isso foi pelo próprio Estado mesmo. E quando eu conheci a Cristo, pela Bíblia, claro, mas como instrutor Castro, eu fui no meu batismo dia 31 de agosto de 2013 mesmo. Lá 2013. 2013, isso. Lá não foi só eu para o meu batismo, porque eu não poderia sair para o batismo, certo, porque era regime fechado. Então fui conversar com a Losiane, que era a gestora da época, o pessoal lá. Eles não quiseram ficar assim, não queriam me liberar. Mas depois, com uma oração, eu orei, aí eles me liberaram. Depois que fui para a cela e voltei, eles me chamaram novamente lá. O meu batismo foi no sábado, 31 de agosto. Lá foi essa gerente, foi outros servidores públicos e foi um judeu também, chamado Abreu. No meu batismo, quando eu desci as águas, após ter feito o voto batismal, quando eu saí das águas, esses judeus, ele falou que viu uma luz resplandecente sobre minha cabeça, para o amigo Castro. Ele foi com dúvida, ele correu até perto do tanque, porque lá no Marco 1 tem uma cruz imensa, que o tanque fica dentro dela, e fica o refletor. Ele foi ver se não era do refletor. Chegando perto do refletor, não era, era uma luz que ele não conseguia explicar. E ele, sendo judeu, ele disse que achou a salvação dele também.
e pediu para se batizar na igreja também. Nossa, que história, né? Nosso tempo chegou ao fim, até já estourou. Sim. Mas dali você recebeu um convite, Sim. saiu, então você ainda cumpre pena, alguma coisa, ou está livre de Não, tudo? parei de cumprir pena, foi em 2014 mesmo, no início de 2014. Tá, pelo bom comportamento. Sim. E hoje vida nova. Vida nova. Não apenas no trabalho, como também no encontro com Deus. Com Deus, isso. Olha, a gente agradece o seu depoimento, que é fortíssimo, e ficamos muito sensibilizados. Que Deus te use ricamente para você ainda brilhar muito por Ele. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. Depois desse emocionante, comovente relato do nosso querido amigo Marcelo, eu só tenho a agradecer a Deus a ter o privilégio de conhecer uma pessoa totalmente transformada pelo amor de Cristo. Flavinha, com você. Obrigada, Sérgio, por compartilhar esse momento com a gente. Até semana que vem. E o Fé em Ação fica por aqui. Para rever este programa, acesse o blog novotempo.com/Fé em Ação. O nosso próximo encontro é domingo que vem, à 1h da tarde. Um abraço para você e até lá!